Estamos de volta nesse último bloco do nosso programa Eleições 2012. Nosso candidato de hoje é o candidato do PT, atual prefeito da cidade de Joinville, candidato à reeleição, Carlito Mers. Carlito, lazer e cultura. Então, eu diria que a questão do lazer aí envolvendo o turismo. Turismo, exatamente, que a gente já falou um pouco sobre lá. É uma grande ferramenta, eu sempre tenho dito desde o início do governo. Joinville tem marcas como capital da dança, capital, né, das flores, das bicicletas. Um sonho meu ainda que seja a capital mundial do sambaquis, né? Nós temos do ponto de vista arqueológico, uma riqueza aqui que a gente ainda não conseguiu dar conta, mas acho que, graças a Deus, essa consciência está acontecendo. Temos uma diversidade cultural que sempre foi meio que esquecida. Ah, não, a cidade é alemã. Tudo bem, ela é alemã, sim, e por isso as marcas tal, né, eram importantes, mas nós temos, por exemplo, hoje mais de 25 festas que nós ajudamos a recuperar. Ajudando, muitas vezes, praticamente na divulgação. Através do SINDEC, que é um sistema municipal de cultura, que democratizou a cultura na cidade hoje, né? Hoje, qualquer manifestação cultural, pode ser um livro, você vai lá, discute, é aprovado e, a partir daí, tem essa ajuda. Parte, por exemplo, das nossas festas mais culturais, mais antigas, foram ajudadas pelo SINDEC. A festa da polenta, por exemplo, lá na Vila Nova, a festa do bandoneon, festa do pato e tal, coisas que estavam assim, só sobre a pressão lá dos presidentes, da diretoria lá dos clubes, que muitas vezes não davam mais conta. Então nós fomos, e isso foi uma coisa impressionante, o resgate que a gente está tendo ainda. Temos agora a questão dos nordestinos, a questão do pessoal do Paraná, que tem nos procurado, que quer fazer marcas de festas, dos pescadores. Então, essa cidade ela tem uma diversidade cultural que ela não pode ser esquecida. Por que nós dizíamos que joinvilense não gostava de carnaval? Quem que impôs isso? Eu sempre digo, se 10% do joinvilense gostar de carnaval, nós estamos falando de mais de 50 mil pessoas. E o exemplo foi aí com uma pequena ajuda, né, através do SINDEC, que está ali, né, no último carnaval, na faixa de 30 mil pessoas, e já voltou a ter as escolas, né, um carnaval já organizado, que com certeza não mata uma tradição mais, que já pode virar. Porque mas as pessoas que gostavam iam para São Francisco, iam para Itajaí, iam para outros locais, mas há uma prova que esse grupo gosta e tem. Então, acho que as marcas, por exemplo, como a Marcha para Jesus, foi uma decisão política nossa de aprovar uma lei em 2009 que possibilitou, talvez, uma das maiores manifestações culturais. Essa última lei, a polícia fala em 25 a 30 mil pessoas, né, numa marcha, né, que tem a ver com um segmento importante, evangélico, que hoje ultrapassa 30% na cidade. Infraestrutura para o turismo. Então foi isso. Quando nós chegamos, o grande desafio era o seguinte, boa parte dos nossos equipamentos abandonados, os museus, principalmente, nós estamos refazendo tudo, a Casa da Cultura. Podíamos ter feito uma maquiagem lá. Não, nós decidimos fazer a drenagem, recuperar a Casa da Cultura e vale para os museus todos. Estamos recuperando. Terminando agora a cobertura e também a reforma lá do mercado, que é uma marca da cidade, que nem legalizado estava. Surpresa nossa, que o mercado não estava no nome da prefeitura. Quer dizer, primeiro fomos legalizando as coisas. Mas eu diria que o grande desafio foi o maior equipamento turístico que nós tínhamos e temos é a Expoville. Nós dizíamos que não era justo a prefeitura ficar bancando aquele equipamento, que era muito melhor, a exemplo de outras cidades, transferir para a iniciativa privada através de uma PPP com o controle. São 25 anos, a prefeitura que vai controlar para ver se o grupo de empresários vai fazer ou não bem o serviço, vai ter um lucro, inclusive, porque 7% dessa receita vem para a prefeitura, e nós vamos ter aí, sim, a iniciativa privada, com a sua qualificação, e acho que o exemplo, fiquei feliz, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, e está lá há quase 2 meses agora, a Expoville sendo organizada dessa forma. Além de ter um centro de convenções, que nós não temos, e eles têm que construir, também o parque, né? Então, a partir daí, eu diria que esse modelo nos permitiu respirar e discutir com o trade, com todo o segmento, a sua qualificação hoje na hotelaria. O fato de nós já termos essa estrutura melhor nos garante hoje, por exemplo, a possibilidade de ser subsede da Copa do Mundo. Quando eu tive com o ministro Aldo agora, quinta-feira, o fato dele saber que Joinville disputa, nos ajudou, inclusive, a ampliar a arena, por exemplo, né, que é um outro equipamento. Então, eu diria que nessa área do turismo, a gente primeiro resgatou as festas. E, a partir daí, sim, né, em cada área,
quando nós decidimos, por exemplo, que nós resgataríamos a Festa das Flores, porque ela é a maior festa da cidade, uma festa que vai completar agora 74 anos, é a festa mais antiga de Santa Catarina, hoje estamos lá. Nas últimas 2 edições, mais de 300 mil pessoas foram. E ela é a grande marca hoje da cidade. E vamos resgatar outras. Ah, mas tem que ter festa de chopp e tal. Não tem problema, seremos parceiros. Mas, assim, mostrando que a diversidade da cidade, né, ela precisa ser contemplada e está sendo dessa forma, sem discriminação. E, por isso, hoje o turismo já começa na pauta de receita, inclusive, ter um papel importante em Joinville. A situação da administração de um município requer, naturalmente, aí, redimensionamentos e uma série de posicionamentos do prefeito que assumiu. O senhor é prefeito, candidato à reeleição. O que é que fica e o que é que muda na máquina administrativa para os próximos anos? É sempre bom a gente verificar, são cerca de 12 mil funcionários, é a maior empregadora da cidade. Acho que é a maior empresa hoje, as fundições devem estar na faixa de 8, 9 mil, eu acredito a Tupi, lá talvez a Embraco e o grupo Whirlpool, né? Então é a maior empresa, isso tem que ser entendido pelas pessoas. Quando eu ganhei, no final de 2010, um prêmio chamado Municípios que Fazem Render Mais, e não foi de qualquer entidade, foi da Fundação Getúlio Vargas, que durante 2 anos observou o nosso esforço do ponto de vista de gestão e nos deu o prêmio, né, gestor de municípios que fazem render mais, porque e os números, eles ficaram durante 60 dias verificando, talvez foi o prêmio mais importante que eu recebi. Talvez não seja divulgado e reconhecido, mas nós vamos fazer questão de divulgá-lo agora. Porque isso mostrou, em primeiro lugar, o nosso desafio, primeiro, de criar procedimentos na prefeitura. Ora, quando nós assumimos a prefeitura em 2009, nós não tínhamos o controle da contabilidade. Nós levamos 1 ano e 4 meses para ter certeza, somente quando o Tribunal de Contas confirmou, lá em abril de 2010, a real situação como nós pegamos as finanças, por exemplo, que foi aquela polêmica, o prefeito não sabe nada, não é 100 milhões, é 70 milhões, não interessa. Era esse o valor, sim, da nossa dívida. E nós fechamos a contabilidade em Excel. Os ouvintes não acreditam nisso, mas nós fechamos a contabilidade de 2009 em Excel, é uma coisa vergonhosa para uma cidade desse tamanho. Então, o nosso grande desafio foi esse, né? Procedimento, registrar. Hoje temos o Singel, que é um sistema de geoprocessamento que começa a refazer todos os cadastros, para que nunca mais uma pessoa entre na Secretaria da Fazenda com um bloco de IPTU, embaixo do braço, tem acesso à senha e delete. R$1 milhão, como nós temos um caso lá que nós estamos, inclusive, né, na justiça tentando recuperar esse dinheiro. Porque era assim, então, isso é o grande desafio. Nós temos um problema seríssimo na cidade de Joinville, praticamente 1/3 da cidade não tem regularização fundiária. As pessoas, às vezes, ocupam lá o terreno, a casa, há 40, 50 anos, não tem escritura. Então, esse é um desafio grande que nós estamos enfrentando junto também às imobiliárias aos cartórios para regularizar. Então, foi o grande desafio, né? Procedimento, que a gente tenha o que nós temos hoje, a internet, né? Quando nós decidimos, no primeiro ano, acabar com a TLL, era um desafio a cada eleição, os microempresários, pelo menos, os empresários de pequenas e microempresas, sempre cobraram isso, e nós, no primeiro ano, bancamos. E foi uma decisão muito dura, numa situação financeira gravíssima, nós deixamos de arrecadar quase R$10 milhões. Mas nós dizíamos na época, a TLL é bitributação, ela é injusta, a TLL só pode ser cobrada quando a empresa se abre ou muda de endereço, ela não pode ser cobrada todo ano. E isso muitos empresários hoje reconhecem, nós bancamos isso, né, e temos. A CND, para um empresário pegar lá a sua certidão negativa, era uma vergonha. Tinha que ir 3 vezes na prefeitura. Há quase 1 ano, a CND é online, é pela internet, quer dizer, a pessoa não precisa nem ir mais lá. Nesse momento, nós estamos num processo de melhoria do atendimento, que ainda é um gargalo, mas já separamos o atendimento da empresa jurídica, os contabilistas podem confirmar isso, ainda temos desafios, por exemplo, na questão das imobiliárias e tal, mas é um trabalho exaustivo de qualificação. Porque quanto mais você tiver impessoalidade, menos você tem possibilidade de corrupção, né? Tem que ser impessoal, tem que ser transparente. Hoje, você entra no site da prefeitura, qualquer morador entrando agora, ele sabe de manhã toda a movimentação financeira, né? Quer dizer, essa transparência, que é a marca do nosso governo na gestão, realmente é algo que nos ajuda muito. Muito por fazer.
Por exemplo, nós não conseguimos, porque a Câmara não permitiu, fazer as mudanças administrativas. Por exemplo, nós vamos, a partir de janeiro do ano que vem, termos somente 5 secretarias regionais. Nós não precisamos 14. Hoje tem 14. 14. Nós vamos precisar a Secretaria de Piraberaba, que é uma distrital, uma Zona Norte, Sul, Leste e Oeste. O que nós temos que melhorar é o atendimento. Nós não precisamos ter uma estrutura de secretaria, nós podemos ter gerências, secretarias, porque a população ela não quer saber se ela é atendida por uma secretaria ou não. Se na época foi uma decisão política, que não é a mesma coisa que descentralização, de criar estruturas de primeiro escalão, assim, para atender interesses políticos da época. Então, nós já mandamos o projeto, infelizmente a Câmara não aprovou, mas eu tenho certeza que há esse entendimento, né, com certeza da nova Câmara de Vereadores, de nos ajudar a aprovar, para que a gente possa também simplificar, descentralizar o serviço sem criar essa burocracia interna. E conseguimos, claro, já a criação da Secretaria de Segurança, que era até uma necessidade, para que a gente possa receber dinheiro numa como tivemos, a gente dependia da boa vontade do Estado, quer dizer, o governo federal repassava para o Estado e nós ficamos aqui aguardando. Agora não. Com a criação da Defesa Civil, inclusive, que é uma gerência na Secretaria de Segurança, nós já temos essa possibilidade, estamos interligados à política nacional nessa área, né? Assim como também o CEPAT, que é um órgão que a gente juntou diversas secretarias e gerências numa área só para cuidar dessa questão da relação capital-trabalho. 2 minutinhos para o recado final. Olha, eu queria agradecer, em primeiro lugar, Natanael, acho que esse espaço aqui é importante, porque ele permite realmente esses esclarecimentos mais qualificados, e dizer de que o desafio nosso nos 2 primeiros anos foi realmente arrumar a casa. A gente passou 2 anos arrumando a casa, e quando eu digo arrumar a casa, eu falo de limpeza de rios e valas e valetas e da drenagem, que não era feita, por isso que em qualquer chuva, né, nós tivemos essa coragem de enfrentar o desafio do saneamento, de jogar peso na questão da educação, de verdade, sem isso, né, os avanços, e dizer que com a casa mais arrumada, as obras começaram a acontecer, com qualidade. Eu quero que cobrem o asfalto que nós estamos fazendo agora, de um ano para cá. Um asfalto feito com drenagem, com base e subbase, que realmente dura muito tempo, né? Então, esse é o desafio. Nós sabemos que agora, com a casa mais arrumada, com as portas que realmente temos abertas em Brasília. Eu sou o único prefeito que efetivamente tem o apoio da presidenta Dilma, porque fui dos candidatos o único que a apoiou. Nós tivemos todos os outros candidatos que apoiaram outras candidaturas a presidente, que é louvável. Então, todo investimento hoje pesado que nós temos em Joinville já é fruto dessa possibilidade que temos lá com Brasília. E, nesse sentido, agradecer muito aos partidos que estão hoje nos apoiando, aliados, à população, ao nosso vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, o ex-deputado Eni Votolini, que tem sido uma pessoa que, pela sua história na vida pública, agrega muito, tem nos possibilitado dialogar com os setores da população para que a gente continue, dando continuidade a esse trabalho que tem 3 marcas, basicamente. O trabalho da ética, da transparência e da participação popular. Nós só acreditamos que é possível governar para todos se você primeiro ouvir a população, não achar que sabe tudo. E é dessa forma que nós queremos o desafio de mais 4 anos para dar continuidade a esse trabalho que já temos iniciado. Agradecer muito mais uma vez e desejar aí uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Agradeço, candidato Carlito Merso. Boa sorte. Obrigado aí. Obrigado aí. Estamos lá. Você, obrigado pela sua companhia conosco aqui. Todos os domingos, às 7 da noite, tem entrevista com o candidato à Prefeitura de Joinville. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.